Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Obrigado, irmãos. Nós vamos ter hoje, então, a nossa última aula na carta de Paulo aos Coríntios. Passamos 3 semestres, por assim dizer, não necessariamente 6 meses, mas o período do semestre aqui na nossa igreja, estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Foi o primeiro semestre de 2021, primeiro semestre de 2022 e agora o primeiro semestre de 2023. E nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, louvamos a Deus por aquela igreja, tão problemática como a igreja de Corinto, tão cheia de problemas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi amada por Ele e cuidada por Ele, pastoreada por meio da sua palavra, e foram aqueles problemas e que motivaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta tão preciosa, tão rica. Foram tantos assuntos que nós pensamos, tivemos a oportunidade de refletir e aplicar isso nas nossas vidas, comparar as nossas vidas com a santidade da palavra de Deus, E é sempre muito precioso a gente poder passar pela Bíblia, refletindo e permitindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu costumo dizer que a agenda da igreja ela é feita pelo Espírito de Deus, A gente se debruça na palavra e quer expor a palavra e falar a respeito da palavra, e o Espírito Santo vai aplicando isso na vida da igreja, na vida de cada membro da igreja, de acordo com a necessidade de cada membro naquele momento da sua vida. Então, nós não precisamos, eu penso, de estratégias, não precisamos de ficar, pensando, eu acho que a gente tem que ver isso, a gente tem que ver aquilo. A gente tem que expor a palavra e aqueles, obviamente, que receberam de Deus esse dom e essa tarefa, e o Espírito Santo é que faz o restante, Ele é que aplica. E a gente confia na palavra do Senhor usando isso, Não que, eventualmente, nós não possamos estudar algum assunto de forma específica e não expositiva, Mas nós cremos na suficiência da palavra do Senhor e, por isso, o exercício da exposição da palavra é sempre usado por Deus. Eu me lembro de João Calvino, quando ele pregava na cidade de Genebra, nos dias lá dos reformadores, e ele estava expondo a Bíblia, ele expunha a Bíblia semanalmente, na verdade, pregava-se vários sermões semanalmente, às vezes eles chegavam a pregar todos os dias da semana, E houve uma ocasião em que ele estava expondo a palavra do Senhor, se eu não me engano era o livro dos Salmos, porém o impacto, o chamado à santidade, o chamado ao arrependimento começou a incomodar a cidade de Genebra, e em especial a liderança da cidade de Genebra, o seu prefeito, os líderes ali da cidade, começaram a ficar incomodados com a pregação de Calvino, pelo chamado à santidade, pelo chamado ao arrependimento, e eles então o pressionaram de tal forma que ele foi praticamente expulso da cidade, e ele partiu e ficou então sem a pregação da palavra de Deus. E porém, quando parou-se de pregar a palavra de Deus, eles perceberam que a cidade começou a entrar num caos, E os bêbados, as prostituições, e começaram a tomar conta da cidade, e de forma que eles não suportaram e só tinham uma coisa a fazer: chama João Calvino de volta. E aí mandaram uma carta, pediram para ele voltar a pregar na cidade. Então ele voltou, e se eu não me engano foram 3 anos fora, e ele voltou, e quando ele voltou, a igreja estava lotada lá, a catedral lá de Genebra, e todo mundo na expectativa, o que ele ia falar. Eles pensaram assim: esse homem vai voltar bravo,
esse homem vai voltar, vai soltar os cachorros em nós, vai falar para nós, está vendo? Vocês me mandaram embora, agora vocês me chamam de volta, né? Agora vocês querem de volta, né? Eu estava falando para vocês, vocês não escutam, acharam que esse seria o tom da pregação de retorno de João Batista, de João Calvino, à igreja lá de Genebra, né? Mas ele subiu ao púlpito, abriu a Bíblia, retomou a pregação, exatamente no versículo que ele tinha parado 3 anos antes, e não falou nada, não deu repreensão nenhuma, não se vingou da igreja, não lançou nada em rosto à igreja, simplesmente retomou a pregação onde ele havia parado 3 anos antes. Então, são homens que ao longo da história da igreja demonstraram a importância da exposição da palavra do Senhor e deixar ela fazer o seu trabalho. Ela é que faz, o Espírito Santo a usa, né, para fazer o seu trabalho e vai moldando a igreja do Senhor, né? O pastor Fabrício leu aqui Apocalipse 19, a partir do versículo 4, em que fala sobre a pureza da igreja quando ela se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, né? Quando ela estiver nas bodas, o casamento, né? A noiva do Cordeiro vai estar vestida de linho, né? Puríssimo. E ele diz o que são o que é esse linho, né? O linho são os atos de justiça dos santos. Então, o que nos faz ter atos de justiça? É a palavra do Senhor, é ela que nos limpa, é ela que nos torna puros. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, ele disse: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, santa e sem defeito. Como é que nós vamos chegar lá, irmãos? Santos, sem mácula, sem defeito, vestidos de linho puríssimo, com atos de justiça. É a palavra. Deus usa a palavra, o Senhor Jesus usa a palavra para ir moldando a nossa vida e para que nós identifiquemos na nossa vida aquilo que é impuro, aquilo que precisa ser tirado fora, e assim Ele vai santificando a sua igreja. Nós olhando assim, talvez a gente nem perceba. Talvez você tenha passado pela carta aos Coríntios e disse: foi muito legal tudo, mas parece que nós somos a mesma igreja, parece que não mudou nada. Talvez eu pense assim também em alguns momentos, mas nós não sabemos o efeito que a palavra tem no coração de cada um e o que Deus está fazendo, porque Ele pediu para a gente fazer isso. Leia a palavra, explique a palavra, né? Aplique a palavra, o restante sou eu que faço. A obra é do Espírito de Deus. Então nós cremos na suficiência da palavra e por isso que nós fazemos gosto em gastar tempo com a palavra do Senhor, né? E eu já disse para os irmãos que eu fiz um cálculo já, e eu sei que vou morrer, se o Senhor Jesus não voltar, eu espero que Ele volte, eu espero que Ele venha arrebatar a igreja, né, na nossa geração. Mas se Ele não vier, eu vou morrer e não vou ter passado, né, nem pela metade daquilo que eu gostaria na Bíblia. E gostaria de expor o Novo Testamento inteiro, não vai dar tempo de eu fazer isso, né? Meu tempo que resta de vida não dá para fazer isso. Mas nós não vamos gastar tempo com outras coisas. É isso aqui mesmo, é a simplicidade da palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor, porque nós entendemos que ela molda, ela tem o seu efeito poderoso na vida da igreja. Então, foi uma experiência passar pela carta aos Coríntios e ver como ela é de fato relevante para a vida da igreja, não é? E como eu disse, por causa daqueles problemas lá daquela igreja, a igreja escreveu uma carta, perguntou para o apóstolo Paulo algumas coisas e ele respondeu aquelas perguntas, tratou de outros problemas também que ele havia ouvido que estavam acontecendo na igreja, e o resultado foi uma carta, a palavra de Deus, né? Tão preciosa para as nossas vidas e que nos dá direcionamento, responde perguntas para nós a respeito de situações que nós vivemos como igreja nos dias de hoje, né? E isso é uma prova de que a palavra do Senhor ela é suficiente para as nossas vidas e nós somos gratos pela oportunidade. Então, vamos continuar o segundo semestre estudando a palavra do Senhor, vamos, se Deus permitir, entrar o ano que vem estudando a palavra do Senhor
sempre com esta confiança na sua suficiência para as nossas vidas. Nós chegamos, irmãos, então no capítulo 15 de 1 Coríntios, a semana passada, até o versículo 34, e onde o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele falou sobre a importância da ressurreição, ela é a própria essência do Evangelho, ele começou assim no começo do capítulo, falando sobre o Evangelho que ele entregou aos coríntios, e aí ele apresentou testemunhas da ressurreição, depois ele falou sobre o prejuízo, as consequências negativas de se negar a ressurreição. Se negar a ressurreição, nós vimos 7 consequências negativas de se negar a ressurreição. No entanto, no versículo 20, ele afirma que de fato Cristo ressuscitou. Então todas aquelas consequências, elas são positivadas na vida da igreja, para ser para nós uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Então, a partir do versículo 20, ele apresentou a ordem da ressurreição. Jesus ressuscitou primeiro e depois aqueles que são salvos, que pertencem a Cristo na sua vinda. E aí ele falou aqui a respeito do que tem que acontecer. Então, Jesus ele tem que vir arrebatar a sua igreja, ressuscitar os que morreram em Cristo, para que ele reine. E então, ao final do seu reino, ele vence definitivamente a morte, quando Satanás é lançado com seus anjos no lago de fogo e enxofre, preparado para ele. E então, ao final do reino, a morte vai ser definitivamente vencida, e o Senhor Jesus então entrega o reino ao Pai, o Jesus como Filho, entrega o reino a Deus como Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele afirmou isso. Então, a ressurreição é a base do plano de Deus, é a base do Evangelho, é a base do plano futuro de Deus. Tudo aquilo que Deus planejou e vai fazer no futuro tem como base a ressurreição de mortos, porque a morte é o resultado do pecado. Como Jesus veio para vencer o pecado, a morte tem que ser derrotada. Tudo é baseado na vitória sobre a morte. E aí o apóstolo Paulo então deu as razões, falou, é nisso que nós cremos. É por isso que nós somos batizados, porque cremos na ressurreição, cremos no testemunho daqueles que já morreram, e porque eles morreram, nós cremos que eles vão ressuscitar. Isso nos motiva a trilhar o mesmo caminho que eles trilharam, e iniciando esse caminho por meio do batismo, é o que ele diz, por isso que nós nos batizamos, por assim dizer, por causa dos mortos. Nós vimos na aula passada que não é para salvar morto, não é para salvar alguém, mas é pelo testemunho daqueles que já morreram. É por isso que nós suportamos dificuldades, falei sobre isso domingo passado. Nós lutamos, nós resistimos, nós não queremos nos afastar da verdade da palavra de Deus, e pagando um preço por causa disso, o preço da impopularidade, o preço do ódio por parte de pessoas, e nós sabemos que isso é o custo para viver piedosamente, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então nós sofremos perseguição de alguma medida, porque desejamos ser fiéis à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse então, se eu não creio na ressurreição, por que eu vou me dar esse trabalho? E aí ele disse, eu vos protesto, irmãos, dia a dia morro, lutei com feras em Éfeso, e foi por causa disso então que ele estava disposto a ter todo aquele trabalho, e ao longo da história a igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado disposta a ter o mesmo trabalho, porque cremos na ressurreição. Cremos que Deus tem um plano para as nossas vidas. Esse mundo aqui é de sofrimento mesmo, mas, no entanto, vamos ressuscitar no futuro e estaremos para sempre com o Senhor. Então, ele deu a advertência dizendo, irmãos, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não deem ouvidos ao mundo, não deem ouvido a esses filósofos, ele estava dizendo, porque as conversas destes filósofos estão corrompendo vocês, estão levando vocês a se afastarem da centralidade de Cristo, e o pecado está se instalando na vida de vocês, porque vocês estão dando conversas a esses chamados especialistas, aos chamados entendidos, e isso, sem que vocês percebam, está minando a santidade de vocês, está afastando vocês de Cristo. Então, eu digo, as más conversações corrompem os bons costumes. E conversações aqui, irmãos, ela é interessante, eu não falei sobre isso no domingo passado, mas ela tem a ideia de associação, traz a ideia de comunhão, inclusive, de estar no mesmo pensamento, de estar na mesma página.
Isso tem a ver com o Salmo 1. O que o Salmo 1 nos diz? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não se associa com as ideias do mundo. Ele não tem comunhão com essas ideias. Então ele não ouve, ele não dá ouvidos àquilo. É isso que tem a ver com conversação aqui. É um texto que, na verdade, faz eco ao Salmo 1. E ele diz, antes o prazer dessa pessoa está onde? Na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite, por causa disso ele será firme, inabalável, como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será próspero. É o que o Salmo 1 nos diz, né? Então, é isso que ele diz, cuidado com aquilo que você ouve e toma como verdade. Puxa, isso é verdade, isso aqui é coerente, isso aqui é... Puxa, é interessante isso aqui. E você acha que aquilo não ataca a palavra de Deus, não ataca o seu relacionamento com Deus, e sem perceber, você vai sendo demovido, e por isso que ele diz, tornai-vos a sobriedade, recuperem-se dessa embriaguez, é isso que ele está dizendo. Recuperem-se dessa embriaguez de que vocês estão ludibriados, não é? e entregues aos pensamentos do mundo. Não é? Recuperem-se disso e não pequem, porque por causa de estarem ouvindo, eles estavam pecando contra Deus. E ele diz, digo isso para vergonha de vocês, porque há alguns de vocês que sequer têm conhecimento de Deus, e é vergonhoso isso, né? E o apóstolo Paulo não tinha receio de ser assim direto com a igreja, né? Aí nós entramos então no versículo 35, irmãos. O que ele vai dizer dos versículos de 35 até o versículo 50? Ele vai responder a um questionamento, ele antecipa um questionamento, né? Aliás, o apóstolo Paulo gostava de fazer isso, lá no capítulo 1 ele já tinha feito isso, não é? Quando ele fala sobre a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria do mundo. E aqui ele antecipa um questionamento. Ele diz assim no versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? É uma pergunta, irmãos, que certamente vinha dos filósofos, da filosofia que permeava Corinto, que permeava o mundo grego. Como eles não acreditavam na ressurreição, eles não achavam que a ressurreição era uma coisa boa, e é uma pergunta que faz sentido, é uma pergunta que tem lógica. Espera aí, quando a gente morre e somos sepultados, rapidamente o nosso corpo começa a se desfazer. Rapidamente ele entra em estado de putrefação, ele desaparece, ficam ali os ossos. E como é que nós vamos ressuscitar? Como é que você diz que nós vamos ressuscitar? Por exemplo, que corpo que vem? Não é quando vai ressuscitar? Então é uma pergunta que ele antecipa aqui, que certamente a igreja de Corinto estava ouvindo esse tipo de perguntas, e sem resposta, o apóstolo Paulo, então, ele vai responder essa pergunta aqui. E Paulo chama esse questionador de insensato. Veja, ele diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. Esse questionador pensa que é sábio, ele pensa que é esperto, ele pensa que é inteligente, e ele fez uma pergunta que a igreja não vai ter como escapar, que ele vai destruir a fé da igreja com sua pergunta. Por isso que lá no começo dessa carta ele diz assim, onde está o inquiridor deste século? O que ele está falando com isso? O que ele quer dizer? O inquiridor. Quem eram os inquiridores, irmãos? Eram os gregos. Os gregos gostavam de fazer perguntas as quais eles julgavam difíceis de responder. Então eles gastavam horas, tempos, dias, a vida trabalhando em cima de perguntas, sabe? Fazendo perguntas e buscando pensar sobre aquilo e encontrar sentido para aquelas perguntas. Então Paulo chama de inquiridores, os inquiridores deste século. Aqueles que gostam de fazer as perguntas, porque com isso acham que são os sábios, são os especialistas, eles é que sabem das coisas, são aqueles que fazem os seus questionamentos. O apóstolo Paulo então chama isso de tolice, insensatez. Por quê? Porque é uma pergunta que parece ser feita por alguém que é sábio, mas alguém que obviamente ignora totalmente o poder de Deus, ignora quem é o nosso Deus.
Não é? Irmãos, e às vezes, quando eu, por exemplo, vejo o plano futuro de Deus, por exemplo, o texto que nós lemos hoje, de Apocalipse capítulo 19. E tem pessoas, irmãos, que, obviamente eu não quero diminuí-las e nem ser desrespeitoso, mas eles acham tão assim, é tão milagroso isso, que eles falam assim, não, isso aí é tudo linguagem figurada. Sabe, é simbólico isso aí, porque é tão milagroso Deus fazer aquilo. Então, mesmo crentes ignoram o poder de Deus e querem tratar aquilo como se fosse linguagem figurada. Por quê? Porque, cara, não vai acontecer um negócio desse. Você acha que vai acontecer um negócio desse? Mas a mesma coisa da ressurreição. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, aquelas pessoas estão dizendo, cara, você acha que vai acontecer um negócio desse? O corpo foi destruído, cara. O corpo foi corrompido, não tem mais corpo. E que você acha que vai ressuscitar o corpo? Não é melhor você cuidar só da alma, que nunca morreu? Vamos cuidar só da alma, a alma está lá com Deus, a alma já foi... Para com esse negócio de ressurreição. Pô, cara, é muito absurdo um negócio desse. Era essa a pergunta do sábio. E às vezes eu ouço as perguntas das pessoas e falo, cara, você acredita mesmo que a igreja vai ser arrebatada? Você acredita que um dia, no ressoar da última trombeta, a igreja vai ser arrebatada, vai sair desse mundo aqui, e esse mundo vai ser entregue a Satanás, vai ser entregue ao anticristo, para que ele engane as nações por 7 anos, depois Jesus volta e estabelece um reino aqui milenar, um reino de justiça, onde Satanás ficará preso por 1000 anos, e depois, e com isso ele vai mostrar que o problema não é Satanás, o problema é o homem, porque Satanás estará preso, e depois no final ele solta Satanás, Satanás volta, arrebanha o exército para tentar uma última batalha contra Jesus, e Jesus o vence, e então finalmente o lança no lago de fogo e enxofre. Deus estabelece o grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, julga então todos os ímpios, os condena à eternidade, destrói tudo e cria novos céus e nova terra. Que absurdo! A ressurreição é um absurdo. Se Deus é capaz de ressuscitar mortos, qual o problema para Deus fazer isso? Não, tudo isso aí é figurado, cuidado, é figurado, porque não tem fé, não acredita no poder de Deus. Que Deus é capaz de fazer isso. Não é? Então, os inquiridores, essas perguntinhas, sabe? Fica com perguntinhas capciosas para minar a fé dos crentes. Era isso que estava acontecendo com os coríntios. Por isso que Paulo diz, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as perguntinhas, né? Nós vamos, se Deus permitir, começar a ver hoje à noite Gênesis capítulo 3, e Satanás, ele começa com a perguntinha. A perguntinha para Eva. Uma perguntinha aqui. E aí, como é que é isso aí? Quantas vezes você ouve essas perguntas? E aí, como é que é isso aí que a sua igreja fala? E aí, como é que é isso aí que você crê? Como é que é isso aí? A estratégia que começou lá em Gênesis 3, continue ao longo da história. Mesma coisa. Está bombardeando você como bombardeou Eva. Estava bombardeando a igreja de Corinto. Como é que é esse negócio aí, Coríntios? Ressurreição? Que corpo que é? Cadê o corpo para ele ressuscitar? Que corpo que é? Aí Paulo diz, insensato. E aí Paulo usa a criação de Deus, o que Deus criou, para mostrar o poder de Deus, olhando aquilo que os coríntios conheciam e que qualquer um de nós pode conhecer, porque está diante dos nossos olhos a criação de Deus, para mostrar que Deus é poderoso para fazer o corpo ressuscitar. Ele dá um novo corpo, é isso que ele vai dizer, ele vai afirmar. Então, que corpo é o corpo da ressurreição? É um novo corpo, é o que ele vai dizer. Então, ele pergunta aqui, não é? Seu insensato. Veja o que ele diz no versículo 36. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, o que ele diz aqui é como pode haver a ressurreição? O corpo foi destruído pela composição. Ele diz, mas é isso que tem que acontecer. Esse corpo aqui tem que morrer. Porque esse aqui é o corpo do pecado. Ele vai depois caracterizar, adjetivar esse corpo aqui. Ele tem que morrer. Esse é o propósito de Deus.
Isso não é incoerente com a ressurreição. Isso é parte do processo da ressurreição, é o que ele está dizendo. Por isso que ele chama de insensata aquela pergunta, não é? Insensatez aquele questionamento. E ele então faz uma analogia aqui. Paulo compara a ressurreição com as plantas, com o mundo vegetal. Veja, ele diz, versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, a analogia que ele faz aqui? A semente, ela é lançada na terra, e a semente, nós sabemos, irmãos, qualquer criança sabe disso, pelo amor de Deus. Não é? O que a gente fazia lá, quando a gente estava lá no primário? Todos nós fizemos isso. E então, os nossos professores pediam para a gente levar um grãozinho de feijão. A gente colocava o grãozinho de feijão no algodão, né, e às vezes molhado com álcool, e às vezes até umedecido mesmo. E aí, o que o professor falava para nós? Olha, aguarde, você vai ver. Aí a gente curtia, né? Eu lembro, na escola, assim, na minha época, ainda fazia fila, pessoal. Aí a gente ficava na fila, cada um com o seu pezinho de feijão na mão. Olhando ali, o que aconteceu com aquela semente? Aquela semente morreu. É por isso que brotou um pé de feijão, porque aquela semente morreu, tinha vida nela, e ela morreu, e porque ela morreu, nasceu um pé de feijão. Agora, qual é a semelhança do pé de feijão com a semente? Em aparência, irmãos, em aparência, não tem nada a ver, é isso que ele fala aqui. Essa é a ideia que ele vai evocar aqui para explicar a ressurreição. Ele diz assim, do simples grão nasce o trigo ou qualquer outra semente. Então, irmãos, deixa eu pegar aqui uma árvore que é aqui, relativamente da nossa região aqui. Quando você vai aqui para Campos do Jordão, aqui a Serra da Mantiqueira, né? Santo Antônio do... até o nome já diz, Santo Antônio do Pinhal. O que tem lá? Pinhão. O pinhão vem da onde? Onde vem o pinhão? Ele vem da araucária, né? Então, o pinhão é interessante, ele tem mais ou menos esse formato assim, né? Por isso que ele é chamado de pinhão, né? E ele cai na terra, né? E às vezes é carregado por um passarinho, alguma coisa assim, ele cai na terra. E ali ele morre. E aí ele brota. Décadas depois, o que você vai ter? Um pinhãozão? Não, você vai ter uma araucária, né? E a araucária... ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Agora, irmãos, aqui obviamente não dá para fazer, né? Mas isso aqui é desse tamaninho. E você já foi debaixo de uma araucária, você fica desse tamaninho aqui. Disso aqui nasce isso. Qual é a semelhança disso com isso visualmente? Qual é a semelhança? Nenhuma. Isso aqui tem cor diferente, tem tamanho diferente. Você olha para isso aqui, as sementes geralmente são unicolor, bicolor, simples, mas quando morre, nasce isso. E quem faz isso aqui? Quem que planejou isso aqui? Quem que estabeleceu esse padrão aqui? O nosso Deus Criador. É isso que o apóstolo Paulo evoca. Olha aqui, se Deus faz um negócio desse aqui, você acha que Deus não pode pegar o seu corpo que morreu lá e te dar um novo corpo totalmente diferente desse que morreu? Esse é o contraste que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Ele disse, Deus vai lhe dar um corpo assim como ele faz com a planta. Veja o que ele diz no versículo 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele chama aquilo que vem da semente de um corpo apropriado que Deus deu à semente que morreu. Essa é a analogia que ele faz. Deus é que dá isso, Deus dá esse corpo apropriado. E quando nós observamos as plantas, irmãos,
Nenhuma espécie é igual a outra. Não é? E, aliás, nenhuma árvore é exatamente igual a outra, nenhuma flor é exatamente igual a outra. Pode até ser da mesma espécie, mas ela é única, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, então, dessa diversidade criativa de Deus. Veja o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Ele está dizendo, no reino animal também, nenhum animal é igual ao outro. Nenhum. Cada um tem a sua particularidade, o corpo que Deus lhe deu. E ele também estende isso aos corpos celestes. No versículo 40 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Ele não está falando, irmãos, de importância de glória. Ele está falando da diferença da glória, apenas isso, apontando a diferença de cada um. Então ele diz, em toda a imensidão do espaço, não há um corpo celeste que é igual ao outro, irmãos. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, ele vai dizer. E até entre estrelas e estrelas, há diferenças de esplendor. Então ele diz, veja o que Deus faz. Irmãos, quando você olha para o céu, né, nas noites limpas, especialmente do inverno, né, você olha, você vê, tem estrelas. Alguns são mais curiosos do que outros, como eu, por exemplo, eu sou um curioso, né, eu amo ficar olhando estrelas e, às vezes, quando a gente está assim, em lugar assim, que tem estrela, né, está frio assim, e eu saio para fora, a Patrícia fala assim, onde você vai? Eu falei, paquerar um pouco, paquerar as estrelas. E eu fico lá, irmãos, eu fico lá fora, assim, olhando e observando, né? E muitas vezes você olha e fala assim, são todas iguais. Porque olhando aqui para nós, a olho nu, realmente são pontos brilhantes no céu. E a gente viu isso passando por Gênesis, né? Que a nossa galáxia, ela diz que ela pode ter de 200 a 400 milhões de estrelas. E o Deus que as criou, chama cada uma pelo seu nome. E quando ele diz assim, até entre as estrelas há diferenças de esplendor, não existe uma estrela que seja igual à outra. Nós olhamos, tudo igual. Mas se você pudesse observar uma por uma, a diferença de calor, e porque há diferença de calor, há diferença de brilho, diferença de cor. Não tem uma que seja exatamente igual à outra. Olha aqui, quem aqui é igual ao outro? Não existe um ser humano igual ao outro. Não tem. Cada um tem o corpo que Deus lhe deu, o corpo que Deus escolheu, como aprouve a Deus dar. É isso que o apóstolo Paulo evoca aqui, para derrubar aquele questionamento tolo que a igreja de Corinto estava absorvendo e colocando em dúvida a sua fé, colocando em dúvida a sua confiança em Deus. Então o que Paulo vai dizer aqui é que a ressurreição, ela é comparável à obra de Deus, à criação de Deus. Não é? Como as sementes, é necessário haver a morte. E como os corpos têm a sua própria particularidade, cada um será também de uma forma única, de um jeito único na ressurreição. Não haverá dois iguais, né? Então Paulo está dizendo assim, se Deus fez assim com a natureza, Ele não pode fazer com a ressurreição? Qual é o problema? Qual é a limitação de Deus porque o corpo morreu e foi decomposto, não é? Qual é a limitação de Deus? Então Paulo ele faz esse contraste aqui, irmãos, com o que acontece com a semente, né? Ele faz esse contraste, né? Ele aplica isso na ressurreição, né? A partir do versículo 42, ele diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmãos, ele faz essa analogia, essa aplicação aqui na nossa ressurreição, que deverá acontecer, se nós não formos arrebatados, né? Então ele faz isso, ele diz assim, semeia-se
corpo na corrupção ressuscita-se na incorrupção. Então, ele faz um contraste aqui. Então, o corpo que é sepultado, esse corpo aqui, ele está sob corrupção. E o que é corrupção aqui? Não é a corrupção de políticos, não é a corrupção de dinheiro, não é isso. Corrupção aqui é a fraqueza, é a fragilidade que esse corpo tem, não é? E tão logo a vida sai dele, ele entra em estado de putrefação. É isso que significa corrupção aqui. Esse corpo aqui, ele é corrupto. Em que sentido? Ele é frágil, não há resistência nenhuma nele. Porque, como eu disse na aula passada, ele é o habitat do pecado. Isso aqui é a carne, irmãos. Quando a Bíblia fala da carne, é óbvio, ela está falando de um princípio espiritual que se opõe a Deus. É um princípio espiritual quando a Bíblia usa a palavra carne, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não é? Porque ele vai dizer, os que andam no Espírito cogitam das coisas do Espírito, os que andam na carne cogitam das coisas da carne. Em Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando ele usa carne, é óbvio, ele está falando de um princípio espiritual. Porém, esse princípio espiritual não está por aí se apresentando no nada, no vácuo. Esse princípio espiritual, você não... O que é ele? Ele se apresenta em algum lugar. E onde é que ele se apresenta? Na carne física. O princípio espiritual chamado carne se apresenta por meio de uma carne física. E o que é a carne física? É esse corpo aqui. Por isso que ele é corrupto. Porque ele é o habitat do pecado. Pode ver, os seus pecados todos são cometidos por meio do corpo. Pessoas fofocam com a língua. A língua está onde? Está no corpo, não faz parte do corpo. Pessoas adulteram com o corpo. Pessoas mentem com o corpo. Pessoas pensam mal com o corpo. Todos os pecados se manifestam pelo corpo. Então a carne, enquanto física, ela é a expressão da carne enquanto princípio espiritual. Nós manifestamos os nossos pecados pela carne. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, né, em Romanos capítulo 7, ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum princípio espiritual. O princípio da carne espiritual, a carne caída. Mas aí ele diz, mas como isso se manifesta? Ele diz, o bem que quero fazer, não posso. E o mal que não quero, esse faço. Que miserável homem que sou. Porque ao querer fazer o bem, ou seja, a minha consciência cristã agora quer fazer o bem. Ele diz, ao querer fazer o bem, vejo aonde? Outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado. Você lembra lá de Romanos capítulo 7? Ele vê outra lei, e essa outra lei ele vê onde? Onde é que ele vê essa outra lei? Ele diz assim, vejo no meu corpo outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro do pecado. É no corpo que ele via a manifestação do princípio espiritual da carne. Então esse corpo aqui, irmãos, me permita essa expressão, ele não presta. Ele está morrendo por causa disso. Está envelhecendo por causa disso. Porque ele é o corpo da corrupção. Da corrupção. E o apóstolo Paulo, então, ele tem que ser semeado. Ele tem que morrer para que você receba outro que não é corrupto. Você vai receber um novo corpo físico que não será mais o habitat do pecado. Não será mais, não vai mais pecar contra Deus, nunca mais. Então, por isso que ele faz esse contraste aqui. Então, nós receberemos um corpo incorruptível. Por isso ele diz, semeia-se na corrupção e ressuscita-se na incorrupção. E aí ele diz mais, irmãos, ele diz assim, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é que esse corpo aqui, por mais que nós tentemos cuidar dele, e nós devemos fazer isso, até porque é uma questão de mordomia, enquanto nós estamos vivos, tem que cuidar. Né? Faça exercício físico, faça caminhada, faça dieta, né? Vá ao médico, né? Cuide dele.
Mas o apóstolo Paulo diz que esse corpo, quando você olha para ele, por isso é que ele diz, a piedade para toda é proveitosa, o exercício físico para nada se aproveita. Não é que a Bíblia está dizendo que é... pastor, tinha um versículo tão jóia para eu não ir mais para a academia. Já não estava muito afim de ir mesmo, né? O exercício físico para nada serve. Ele diz em 1 Timóteo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que quando você pensa na eternidade, o exercício físico não vai fazer nada. Não vai poupar esse corpo aqui da desonra. Pode fazer o exercício que for, pode ir lá para a academia, contar os gominhos, né? O meu eu já nem sei quanto tem, parece que é 6, né? Fica lá na academia, pode fazer, pessoal, não estou condenando ninguém não, mas saiba, por mais que você tente embelezar, é o corpo da desonra. E quando você morrer, vão fazer um esforço danado, para deixar ele um pouco mais bonito para sepultar. Isso é a desonra. Você olha ali e fala, meu Deus, cadê a beleza? Questão de minutos, aquela beleza se desvai. É desonra. É um corpo que é desonrado. Vá num necrotério para você ver a paisagem linda que é. O corpo está lá. Vai ficando esbranquiçado. Vai perdendo o seu brilho. E vai ficando repugnante aos olhos. Porque ele é desonra. Desonra. Não há esforço que eu e você façamos que vamos conseguir preservar esse corpo. Os egípcios tentaram, irmãos. Abrace uma múmia lá do Egito e beije ela. Irmãos, tentaram. Coloca lá aquelas substâncias lá e tudo, e tenta. Quando abre aquele sarcófago lá, você acha que você vai ver o Brad Pitt? É Tom Cruise? É aquilo ali a desonra que Paulo fala aqui. Semeia-se em desonra e colhe-se, irmãos, glória. Sabe o que ele está dizendo? Na ressurreição, irmãos, a justiça de Deus vai ser estabelecida. Na ressurreição você vai receber um corpo em glória. O padrão será totalmente outro. Não haverá esse padrão de beleza tão injusto com os quais nós nos comparamos uns aos outros. É uma injustiça isso aqui, irmãos. Estabelecer um padrão de beleza e julgamos a beleza das pessoas por causa do pecado. Pecado que faz isso. O que ele está dizendo é que o corpo será ressuscitado em glória. Não haverá essas comparações tolas. Esse padrão de beleza que nós julgamos uns aos outros. Não haverá isso, porque a desonra terá ficado para trás. E o que vai receber é glória. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que Jesus nos transformará esse corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Acabar esse padrão aí pecaminoso, contaminado, né, de comparação, né, e de beleza. Né? Alguns chamam até de as medidas caucasianas. Sabe o que são as medidas caucasianas? Eles conseguiram estabelecer uma medida para o rosto. Medida para o rosto. Não vem dizer para mim que você tem, não, porque é orgulho. Desonra. Não adianta, vai ficar feio. Vai ficar feio. A hora que morrer fica tudo igual. É múmia do Egito. Mas as medidas, distância dos olhos, largura do nariz, formato do queixo, isso aqui é o padrão. É o padrão de beleza, é o caucasiano. Não gosto nem da palavra. Isso é a corrupção nossa, do nosso pecado que faz com que nós julguemos. Isso que ele está dizendo é, vai semear em desonra, mas ressuscita em glória. Em glória é o corpo que Deus vai nos dar. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ele disse, irmãos, o pecado nos tornou fracos e sujeitos a todos os tipos de males. Não é preciso muito para que a nossa vida ela seja ceifada desse mundo aqui. A gente tem visto isso aí, as enfermidades, né? Um vírus que é invisível ao olho nu, entra no meu corpo por meio da minha respiração, se instala em mim e me mata. Eu não tenho resistência nenhuma contra ele, nenhuma. Veja, é a fraqueza que nós temos, a fraqueza, não é?
E não somente isso, né, é tão fraco que nós não temos poder nesse corpo aqui nem para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É um corpo fraco em todos os sentidos, fraco para manter sua vida. Por isso que Jesus diz, pelo esforço que nós fazemos, nós não podemos aumentar sequer um côvado ao curso da nossa vida. Nós precisamos de graça e de misericórdia, e é fraco até para fazer a vontade de Deus. Não faz, esse corpo não faz. Não adianta você esperar esse corpo ter vontade de fazer, ele não faz. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, ele diz em Romanos capítulo 8. Não faz. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que matar seu corpo, lutar contra ele. É o tempo todo, é a vida cristã, desde que você se converteu até aquele último dia, é a sua luta contra esse corpo aí, que nós amamos tanto, né? Eu me amo. Eu luto contra ele se eu quiser fazer a vontade de Deus, porque ele é fraco, ele não faz a vontade de Deus, ele é fraco em todos os sentidos, então nós precisamos de graça. Por isso que nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, pela graça de Deus é que eu sou o que eu sou. Se não é a graça de Deus, né, esse corpo aqui, ele é fraco. Mas o que vai acontecer, ele diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Receberemos um corpo que terá o poder para fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus e cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E no versículo 44 ele diz, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. O corpo natural vai morrer, porque esse corpo aqui é adequado para essa vida aqui. Ele tem que morrer. Não é? E receberemos um corpo espiritual adequado para a eternidade. Adequado para estar com Deus. Então, os céticos coríntios, aqueles que estavam lançando dúvida, eles não entendiam que há um corpo espiritual. Porque eles só pensavam no corpo físico, e corpo físico é matéria é ruim. Como é que você quer ressuscitar, cara, numa coisa ruim? Você vai, peraí, não é esse aqui. É um corpo espiritual. Ele é um corpo físico, obviamente, mas com o poder espiritual para glorificar a Deus e cumprir o propósito de Deus. Então, eles só entendiam o corpo natural. Eles não compreendiam, né, o corpo espiritual. E o corpo natural eles chamavam de prisão da alma. Né? Então, a ressurreição dos salvos, irmãos, ela será de acordo com a ressurreição de Jesus. É o que Paulo nos fala nos versículos de 45 a 50. A ressurreição dos salvos, ela será como, como se Jesus fosse o pai de uma raça, o pai da raça espiritual. Por isso que ele compara Jesus com Adão aqui. Veja, versículo 45 ele diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja, ele compara Jesus com Adão. Adão foi feito alma vivente. Isso é a citação lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então ele foi feito um corpo que recebeu vida. Jesus, ele diz, é um espírito vivificante. Então Jesus, ele é espiritual e confere vida espiritual para aqueles que creem nele, vida eterna. Então ele diz, Adão foi formado da terra, Jesus veio do céu, veja o versículo 46 e 47. Mas não é o primeiro espiritual, sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, os descendentes de Adão, que somos todos nós, são terrenos, é isso que ele está dizendo. Os descendentes de Jesus são celestiais. Então ele coloca Adão como cabeça da raça humana e Jesus como cabeça do povo de Deus, arrependido, que creu, que recebeu vida espiritual. É como se Jesus fosse então um pai da raça. Assim como nós trouxemos a imagem de Adão em nossa natureza terrena, mas quando Adão pecou, isso também a gente vai começar a refletir hoje à noite, se o Senhor permitir. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou nele. Ele caiu e levou consigo toda a humanidade, toda a sua descendência. Por isso que é interessante notarmos isso, irmãos, que quando você tem Gênesis, quando Deus fala que ele vai fazer o homem, versículos de 26 a 28, ele diz assim,
façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. Não é? E homem e mulher os fez. Então, ele afirma que na criação, o homem, não é, ele teria a imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Aí quando você tem Gênesis 3, você tem o homem caindo, a queda. E o que vai acontecer na queda? Esta imagem e semelhança, ela é afetada. Nós não dizemos que ela é totalmente eliminada, porque quando você lê os próximos capítulos de Gênesis, você vai encontrar num mundo pós-pecado falando da imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos que essa imagem e semelhança de Deus foi afetada pelo pecado. Ela foi afetada. Nós não temos mais a imagem e semelhança original de Deus. O que nós temos é algo afetado pelo pecado. Nós temos coisas de Deus em nós, como nós pensamos. Aliás, irmãos, para mim, a coisa que diferencia, assim, de uma forma bem prática, o homem do restante da criação de Deus, é fala. Fala. Nós falamos. E Deus fala. Nós falamos. E é duro, devia ser mudo, mas não é. Satanás fala também. Fala. Como é que o pecado entrou no mundo? Estou adiantando aqui, dando spoiler, né? Que é a palavra da moda. Ele falou. A Bíblia fala que as palavras são perigosas. É isso que nós continuamos falando. Então nós temos a imagem de Deus em nós, ainda que afetada pelo pecado. É por isso que nós falamos muita coisa que não serve para nada. Por isso tem que ter mandamento bíblico: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita a graça àqueles que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Por que tem um mandamento? Porque a gente fala muita coisa que não edifica ninguém, que aliás destrói. Provérbios capítulo 10, versículo 11, disse que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Tudo é palavra, irmãos. É palavra. A gente fala para os filhos assim: o que você está fazendo? Eu só estou conversando. Mas esse é que é o problema, você está conversando. Esse é que é o problema. Todas as quedas começam com palavras. Todas as ruínas. Para de pregar, pastor Clodoaldo, deixa para de noite. A queda aconteceu em Gênesis capítulo 3. A imagem foi afetada. E quando você tem Gênesis 5, versículos de 1 a 3, vai nos dizer que Adão gerou um filho. Diz assim: Adão foi criado à imagem de Deus no dia em que Deus o fez. Mas Adão gerou um filho, né, à sua imagem. Então, a imagem de Adão. O que Gênesis 5 nos diz? A imagem que nós herdamos é a imagem de Adão pós-queda. Gostaria de ter dado aquela, irmãos, mas não, ele pecou, caiu, e o que sobrou é uma imagem pós-queda. Nós recebemos a imagem de Adão pós-queda, uma imagem caída, corrompida. É isso que ele diz aqui. Então nós somos descendência de Adão. Isso é inevitável. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos a imagem de Adão. Recebemos isso, e isso é inevitável. É concebido um bebê, é concebido um Adãozinho. Você só tem uma certeza: ele peca. Ele peca contra Deus. Essa é a única certeza que você tem a respeito dele, por enquanto, quando está sendo gerado lá no ventre da mãe. Depois que nascer, parece com o pai, parece com a mãe, tem essa aptidão, tem essa habilidade, tem essa vontade, tem esse desejo. Você vai descobrir depois, mas uma coisa você já tem certeza: peca. Peca. Lá no ventre da mãe, peca. Nasceu um pecador, porque recebeu a imagem e semelhança de Adão. Porém, quando nós nascemos de novo, nós então recebemos
a imagem de Cristo. No versículo 48, ele diz, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, ou seja, recebemos a imagem dele. Como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Então, sabe o que está acontecendo com você agora? É óbvio, você ainda não é a imagem e semelhança de Cristo, mas você está sendo formado na imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia vai nos dizer, em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados à imagem daquele que nos criou, formados à imagem daquele que nos criou. Então, na nossa salvação, nós somos formados na imagem de Cristo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem. Então agora na salvação, a imagem de Adão está desaparecendo da sua vida. E o que está ocupando esse lugar? A imagem de Cristo. Então, mesmo que você não acredite, mesmo que você não consiga ver, você se parece com Jesus. Você creu nele como seu Salvador, não creu? Colocou sua fé nele, não colocou? Mesmo que você não consiga ver, você tem semelhança com Jesus. E a imagem de Jesus está crescendo em você. E é por isso que em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Opa, eu sou filho dele. Filhos parece com o pai, não parece? Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Porque seremos como ele é. Eu sei de uma coisa. Eu vou ficar igual Jesus. E você vai ficar igual Jesus. Mesmo que você não queira, ele vai pegar você. É como disse o Paul Washer, né, que ele falou que quando ele era garoto, ele trabalhava com o pai dele na fazenda, e ele, como muitos de nós que foram garotos, odiávamos tomar banho. Era duro quando a mãe falava, vai tomar banho. Ah, tem mesmo que ir? Posso só lavar o pé para dormir? Pô, a minha geração era a geração de lavar o pé, pessoal. Essa geração nova não sabe nem o que é isso. Quantas vezes a gente pediu, e às vezes ela deixava, isso aqui é legal. Às vezes ela deixava, tá bom. Aí a gente só ia lá, lavava o pé e deitava, não tomava banho. E aí o Porsche falou, a mãe dele falou, vai tomar banho. Ele tinha vindo, pessoal, do quintal da fazenda lá. Aí ele falou assim, mas tem que tomar banho, vai tomar banho. Aí ele entrou lá, ligou o chuveiro para fazer o barulho, um pouquinho de água, pegou a toalha e se enxugou. Você imagina como é que ficou a toalha, né? Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim, você tomou banho? Ele falou, tomei, mãe, tomei. Assim, vem cá, eu vou mostrar para você o que é tomar banho. Pegou ele lá e botou ele debaixo do chuveiro, pegou aquela bucha, esfregou debaixo daquele chuveiro, e ele falou que quando ele saiu, ele brilhava mais que o sol. É isso que Jesus vai fazer com a gente não quer ser santo, a gente fica brigando com ele falou, vem cá, eu vou fazer, você vai ver. Ele vai pôr a gente debaixo do chuveiro glorioso, e vai esfregar a nossa alma, e vai nos fazer brilhar como ele brilha. Essa é uma certeza na vida do crente, porque o crente herdou a imagem dele está crescendo em nós, né? Então nós precisamos de um corpo espiritual. Versículos 49 e 50, ele diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo não vai. Esse corpo não pode ser aproveitado, porque ele é carne e sangue. Aqui ele está falando do corpo físico no qual habita, da carne física na qual habita a carne como princípio espiritual. Não pode herdar o reino de Deus, nem isso aqui que é corrupção, herdar a incorrupção. Então nós precisamos de um corpo espiritual para que possamos então herdar o reino de Deus. Nosso corpo natural e corrompido não é adequado para aquilo que Deus tem para nós no futuro. Precisaremos de um novo corpo, o corpo glorificado, e é este corpo que nós receberemos para entrar na presença de Jesus. Enquanto estamos neste corpo,
a Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, irmãos, que enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos. Eu gosto disso, irmão. Não é que eu gosto de gemer, pelo amor de Deus, a gente sofre aqui, eu não quero sofrer. Como eu falei na aula passada, nós não somos masoquistas. Vamos nos conformar, isso é aqui mesmo? Então tá bom, vamos nos conformar. Não, nós queremos soluções, nós queremos paz, nós queremos tranquilidade. Aliás, a Bíblia fala para nós, em 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar pelas autoridades que nos cercam, que nos regem, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. Veja, você não quer ter vida mansa e tranquila? Eu quero. Mas eu não quero? Eu quero. Todos nós queremos. Mas nós temos que ter choques de realidade. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, que enquanto nós estamos nesse corpo aqui, nós gememos, angustiados. Essa é a realidade da vida cristã. Nós gememos angustiados, aguardando o novo corpo, aguardando a ressurreição, que será a nossa vestimenta para estarmos para sempre com o Senhor. Porque ele diz, nenhum de nós quer ficar nu. Todos nós queremos um corpo. Ninguém quer ficar sem o corpo. E ele chama ficar sem o corpo como se estivesse nu. Fala, eu não quero estar nu na presença do Senhor. Eu quero ter um novo corpo, que será a minha vestimenta adequada para estar na presença dele. Por isso que isso é ilustrado em Apocalipse 19 como vestidos de linho puro. Nós queremos uma roupa adequada para estarmos na presença do Senhor. E essa roupa adequada é um novo corpo. E ele diz, porém, isso está reservado para o futuro, para a ressurreição, para quando o Senhor Jesus voltar. E enquanto nós estamos aqui nesse corpo, o que é a nossa realidade? Eu gosto quando a Bíblia nos dá esse choque de realidade. Nós gememos, nós ficamos angustiados. É a realidade da vida cristã, irmãos. Sofre, geme. Aliás, não é só nós que gememos e ficamos angustiados. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 23, até o versículo 24, ele vai dizer assim que não somente nós, mas toda a criação de Deus está gemendo, suportando angústia, sofrendo como se fosse dores de parto. As irmãs que sofreram aí dor de parto, imagina o que é sofrer dor de parto todo dia. E o apóstolo Paulo diz que a criação está como se estivesse tendo dores de parto todo dia, por causa do pecado de Adão. O nosso pecado corrompeu até a natureza e tudo é um gemido constante. Tudo é um gemido constante. Aliás, irmãos, se não fosse assim, qual é o desejo que nós teríamos de sair daqui? Por que o apóstolo Paulo diz que o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor? E era o desejo dele? Qual a razão de nós termos um desejo de sair desse mundo aqui? Sabe, às vezes eu vejo que, de fato, crentes ficam como se estivessem embriagados. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ei, recuperem-se dessa embriaguez. Porque a gente fica como se a gente estivesse embriagado. Parece que nós estamos nesse mundo aqui, não tem nada ruim aqui. Os crentes fazem seus planos, não é que a gente não pode planejar as coisas, devemos até, mas fazem seus planos, fazem as coisas assim, parece que só tem essa vida aqui. E eles se tornam insensíveis, ludibriados, como se estivessem embriagados. E aqui está bom mesmo. Para que pensar esse negócio de eternidade, de céu, de desejar a volta de Cristo? O apóstolo Paulo diz, não, enquanto nós estamos aqui, nós gememos nesse corpo aqui, nós suportamos angústia, aguardando o novo corpo, a nossa vestimenta, para que nós, então, estejamos em condições de estarmos na eternidade com Cristo. Há necessidade de um novo corpo, da ressurreição. E aí chegamos, então, à parte final desse capítulo aqui, irmãos, em que o apóstolo Paulo diz, então, que a ressurreição, ela é a vitória sobre a morte. A morte que foi a razão da entrada do pecado, né? Aliás, o pecado que foi a razão da entrada da morte, foi a consequência primeira do pecado, ela vai ser também a última a ser destruída. A última. Então, ele começa a falar no versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir aqui é uma analogia que o apóstolo Paulo faz nessa carta aqui, também em Tessalonicenses ele usa a mesma analogia. Dormir era uma forma que os judeus referiam à morte.
morreu. Jesus falou a respeito de Lázaro, né? Vamos lá que o nosso irmão Lázaro dorme. Aí Jesus fala, mas se ele está dormindo, ele está bem, Senhor. Eu não estou dizendo para você, ele morreu. Dormiu, eu estou querendo dizer que ele morreu. Vamos lá, porque eu vou ressuscitar ele. Então, é a mesma coisa aqui. E o apóstolo Paulo diz um mistério. Ele está revelando algo aqui, está dizendo algo novo. E ele diz assim, o que acontecerá com os salvos que não morrerem? Se ele está falando de ressurreição o capítulo todo, o que vai acontecer com os salvos que não morrerem? Por quê, irmãos? Jesus vem a qualquer momento arrebatar a igreja. E, obviamente, ele vai encontrar uma geração ali de salvos vivos. Então, Paulo também antecipa aqui um questionamento. Espera aí, você está falando de ressurreição. Então, e se Jesus vier hoje, eu estou vivo, o que vai acontecer comigo? Eu não ressuscitei, porque eu não morri. Então, eu quero morrer, pessoal. Vamos morrer. Aí o apóstolo Paulo, então, fala, eu vou dizer um mistério para vocês. Um mistério. O que vai acontecer com a geração de crentes em Cristo Jesus que for encontrada por Ele na sua vinda vivos? Que não estarão nos túmulos. Haverá uma geração que não experimentará a morte física. Você fala, que legal, pastor, eu queria fazer parte. Você queria? Eu não. Eu queria que Jesus viesse, quer dizer assim, né? Não que não experimentar a morte física, né? A morte física nos antecipa para estar com Deus, né? Mas eu desejo ver Jesus, essa é a ideia, ver Jesus, é estar com Ele, né? Então Paulo ele diz assim, haverá uma geração que não experimentará a morte, o que vai acontecer com ela? Não é? E quando eu digo assim que eu não quero ver assim a morte, é pela repugnância da morte em si, né? Nesse sentido, né? Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai encontrar essa geração. E aí o apóstolo Paulo diz, o que vai acontecer com ela? Ele diz uma coisa interessante aqui, irmãos, é um fenômeno, na verdade, é um milagre, né? Ele diz assim, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Em que ordem? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aquela geração que estiver viva, ela vai ser transformada. E o que é interessante que o apóstolo Paulo está falando aí? Aí é um pouquinho de cultura, um pouquinho de física, né? Não que eu seja bom em física, né? Mas é interessante. O apóstolo Paulo diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, não é? Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Irmãos, a palavra momento que ele usa aí, no grego, é a palavra átomo. E o que é a palavra átomo? Aí você fala, pastor, átomo é aquela coisinha pequenininha lá que a gente estudava lá nas aulas de física lá, de ciências. Mas o que é a palavra átomo, irmãos? Nossa língua tem muito da língua inglesa, da língua grega, perdão. A língua inglesa também tem muito da língua grega. O que é átomo, né? Átomo, irmãos, significa indivisível. Por quê? Olha o que tem aqui de semelhante à nossa língua. Na nossa língua, quando você põe um A no começo da palavra, qual o sentido desse A? Qual o efeito dele quando você usa no começo de uma palavra? Deixa eu dar um exemplo para te ajudar. Como dizia o professor lá, não devia, mas vou te ajudar. Uma pessoa é normal. Quando eu quero dizer que ela não é normal, o que eu faço? Eu ponho um A no começo da palavra, né? Ela é anormal. O que esse A faz com essa normalidade? O que ele faz? Ele anula, negativa. Então, se eu estou dizendo que uma pessoa é normal, quando eu quero dizer que ela não é normal, eu ponho um A. Ela é anormal. Então, tomo significa dividir, parte, é parte
de um todo, é uma divisão, tomo. Aliás, algumas enciclopédias antigas, quando iam publicar livros, se era dividido em partes, eles diziam tomo 1, tomo 2, tomo 3. Você vê nos livros antigos, né? Eu tenho as Institutas de João Calvino, ela é dividida assim, em 4 tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Tomo significa dividir. Se é átomo, significa então que não pode ser dividido. Então, Paulo está dizendo que num momento que não pode ser dividido, Deus vai fazer 2 coisas. Vai dividir em 2 o que é indivisível. É isso que ele está dizendo. Num momento tão curto que ele chamou de átomo. Aliás, quando John Dalton, irmãos, que era o físico inglês, cientista lá, quando ele lá no, acho que entre 1803 e 1807, não é porque eu sou bom, li ontem, então está aqui ainda, daqui a pouco vai sumir. Quando ele descobriu a menor partícula, ele falou, descobri a menor partícula da matéria. Ele acreditava que ela não podia ser dividida e que ela era indestrutível. E ele chamou isso de átomo. Ele pegou a palavra grega e disse, isso aqui é um átomo, porque é indivisível. Eu descobri a menor partícula da matéria. Só que depois, com desenvolvimentos de pesquisas e novos aparelhos e tudo, descobriu-se que o átomo podia ser dividido em 3, prótons, elétrons e nêutrons. Irmãos, a minha geração foi até aqui. A nova geração já sabe que tem mais ainda divisões, que dá para... Tem outras ali e tudo, né? Porque quanto mais avança, mais a gente foi enxergando. Então, a gente reconheceu que John Dalton estava errado lá em 1803, lá 1804, aquela época lá. Ele estava errado porque ele não tinha condições de enxergar o que nós enxergamos hoje. Mas ele estava certo na nomeação dele, era indivisível para ele. Então, ele chamou de átomo. Por isso que nós temos os átomos, né? Tudo é feito de átomos, né? E nós chamamos isso de indivisível. Só que veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim... num momento, num abrir e fechar de olhos, é tão rápido quanto um abrir e fechar de olhos, vai ressoar então a última trombeta, haverá um som tocado pelo anjo, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o que vai acontecer num momento tão rápido quanto um abrir e fechar de olhos? Num momento que Paulo diz que é indivisível, é um átomo, ele disse, vai acontecer 2 coisas. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos lá, seremos transformados. Ou seja, ninguém vai para o encontro de Jesus com o mesmo corpo. Ninguém vai. Se você não morrer, Ele vai te transformar imediatamente, tão rápido quanto a metade de um abrir e fechar de olhos, por assim dizer. Tão rápido quanto a metade de um átomo, que é indivisível. Ele vai transformar seu corpo, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É necessário que haja uma transformação. Então, esse corpo aqui de maneira nenhuma entrará na presença de Cristo. E quando ele usa aqui a palavra transformação, ele é tradução de uma palavra grega, de um verbo grego que significa mudar, trocar uma coisa por outra. Então, Deus vai trocar seu corpo rapidamente, para que você receba o corpo adequado para estar na presença de Cristo. Então vai acontecer nesse momento tão rápido quanto um abrir e fechar de olhos. Então Paulo diz que a ressurreição e a transformação precisam acontecer para que então a morte seja derrotada. Ele diz no versículo 53, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ele está citando aqui Isaías capítulo 25, versículo 8, em que Deus diz que a morte será tragada. Tragada, irmãos, significa devorada, engolida, destruída. A morte vai ser destruída. É a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso que Paulo faz essa pergunta irônica aqui no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É uma pergunta irônica aqui, irmãos, mas é uma ironia boa aqui, não é?
E não igual esses aí que a gente vai disputar campeonato, eles ficam assim, e aí, vão ganhar? E aí, já comprei os foguetes? E aí? Pensa que eu esqueci? Não esqueci não é? E aí? Depois aparece tudo, fica tudo quietinho. Mas o apóstolo Paulo está fazendo uma ironia com a morte. Que morte? Cadê sua vitória? Como se assim, não é você que é a boa? Não é você que é a forte? Cadê sua vitória, morte? Ele está sendo irônico aqui, fazendo uma pergunta aqui retórica para ilustrar que a morte diante de Cristo Jesus é fraca. A morte diante de Cristo Jesus é inexistente. Não é? A vitória de Jesus, então ele faz essa pergunta, onde está, a morte, a tua vitória? Aliás, irmão, curiosidade aqui, né? EBD também é cultura, né? Vitória aí, irmãos, é de onde nós tiramos a nossa palavra Nike. Vê que Nike significa vencedor, vitória. É por isso que quando criaram essa marca de produtos esportivos, usou-se esse nome Nike. Não é? Que significa ser vitorioso, vencer. É um nome bem apropriado para produtos esportivos, né? E a marca é uma das mais famosas no mundo hoje, né? Você tem um tênis? Tem, mas é Nike? Diga, Eduardo. É impressionante, né, a palavra do Senhor, né? Eduardo está colocando, né, que a pergunta dos inquiridores, né, dos filósofos, né, que corpo que ressuscita, achando que aquilo derrubaria completamente a fé cristã, né? Uma perguntinha dessa, né? Que corpo ressuscita? Aí o apóstolo Paulo, com a sabedoria, como o Eduardo ressaltou, dada pelo Espírito de Deus, né, escorreu de forma simples, usando a própria natureza, fazendo as comparações, ressaltando o poder de Deus, dizendo que a ressurreição é resultado do poder de Deus. Então aquela pergunta era uma pergunta tola, era tolice. Mas agora você percebe, pegando o gancho do que o Eduardo está falando aqui, nós obviamente nunca vamos favorecer a preguiça de estudar, a preguiça de pensar, de usar as faculdades que Deus nos deu, nunca, nunca. Mas às vezes um crente, que às vezes sem leitura, ele é mais sábio que o homem mais estudado desse mundo. Ele tem mais sabedoria do que o melhor estudante de Harvard e qualquer outra universidade aí que você tenha que dá esse status. Não estou dizendo, se você tiver a oportunidade de ir para Harvard, vá. Seja o melhor aluno de Harvard. Nós não somos favoráveis à preguiça e dizer, então não preciso porque o Espírito de Deus, não. Deus quer que nós nos empenhemos, Deus quer que nos dediquemos, porque é a imagem e semelhança que Ele compartilhou conosco, de pensar, de raciocinar, de buscar soluções, mas a sabedoria de Deus humilha a sabedoria deste mundo. Por isso que lá no capítulo 1 ele disse, onde está o inquiridor deste século? Onde está o sábio? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu aquelas que nada são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ele vai dizer lá no primeiro capítulo, versículos de 24 a 26. Então é isso, né, Eduardo? A graça de Deus faz com que a sabedoria de Deus, pelas bocas dos homens que creem nele, se mostrem de forma consistente e que derrubam as teses deste mundo aqui, ainda que não é nosso propósito brigar com o mundo, né? Mas quando as perguntas vêm, a sabedoria de Deus responde, né? O apóstolo Paulo faz então essa
essa pergunta, como eu disse, irônica, que, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é uma referência, irmãos, aqui ao ferrão dos insetos. Onde está, ó morte, a tua arma letal? É o que ele está dizendo. Onde está aquilo que é perigoso em você? Está sendo irônico, né, irmãos, com a morte? Né? O que tem de perigoso em você, morte? Onde está? Né? E aí ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. O perigo da morte é o pecado. É o pecado que leva à morte. Mas onde ele está? Onde está o pecado? Né? Se o aguilhão da morte é o pecado, cadê o pecado? O que nós sabemos, irmãos? O pecado já foi pago por Jesus na cruz. Se o aguilhão da morte é o pecado, cadê o pecado? Cadê o ferrão? Cadê aquilo que é perigoso? Já foi pago por Jesus na cruz. Ele não é mais uma ameaça para os que estão em Cristo Jesus, é isso que ele está dizendo. Não há mais um ferrão da morte. A morte agora é inofensiva para o crente, obviamente, irmãos. Ele não está se referindo à morte física. Nós vamos morrer fisicamente. Vai acontecer conosco. Mas ele diz que isso é inofensível porque haverá uma ressurreição. Então, cadê a vitória da morte? E aí ele diz assim, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Ora, onde o pecado encontrou a sua força para matar, irmãos? Onde que ele encontrou a força? Ele encontrou na lei de Deus. Na lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu não conheceria a cobiça, se a lei de Deus não dissesse, não cobiçarás. E então a lei de Deus me fez conhecer o pecado e eu morri. Ele diz em Romanos capítulo 6, capítulos 5 e 6. A lei que mostra para nós que nós somos pecadores. Eu não saberia o que eu sou se não fosse a lei de Deus. Então o pecado usa a lei de Deus para me matar. Aí o apóstolo Paulo levanta uma pergunta que nós também levantamos. Ele diz assim, poxa, então a lei é ruim? Então a própria lei é pecado? Eles, não, a lei de Deus é santa, o mandamento justo e bom. O problema não está na lei de Deus, o problema está na nossa desobediência. O que nos matou é a desobediência à lei de Deus. Mas o Senhor Jesus morreu por nós. Ele sofreu então, todas as punições da lei foram aplicadas sobre ele. Assim o pecado já não tem mais força para nos matar. Essa é a ideia. Porque nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Por isso ele diz então no versículo 27, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Mas eu gosto lá de Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores. E de novo a palavra Nike. No grego, na verdade, é Nico, né? Nico. É que daí foi para a pronúncia inglesa, virou Nike, né? Mas ele diz, em Cristo Jesus nós somos mais do que Nike. A Nike tem esse poder todo? Em Cristo Jesus você tem muito mais. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, não é? Por meio de Cristo Jesus. Então a morte não pode mais segurar os salvos em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar. E ficará evidente que a morte perdeu. Perdeu. Cristo venceu. E por isso então ele encoraja os crentes no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, inabaláveis significa perseverança, persistência, é a ideia, não se movam da verdade do Evangelho, permaneçam nele, na doutrina dos apóstolos, continuem no caminho do Senhor. Então eles deveriam ser abundantes. Abundantes significa fazer mais do que nos foi pedido. Isso significa ser abundante. Faça mais do que o Senhor pediu a você, faça mais do que você tem oportunidade para fazer, exceda. Essa é a ideia. Aí eu lembro de Jesus, irmãos, que não é um versículo muito confortável, mas muito verdadeiro. Em Lucas capítulo 17, versículo 10, ele diz que se nós fizermos somente o que nos foi pedido, nós devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Então ele está dizendo, exceda, seja abundante, é o que ele está dizendo, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, irmãos, não será desperdiçado. Nada.
nada será vazio, nada será desprovido de significado. Deus vai considerar e recompensar todo o trabalho que é feito na sua obra. Os coríntios, eles tinham recebido muitas correções ao longo da carta, mas agora recebem um grande encorajamento. Se Cristo ressuscitou, então há ressurreição. E se há ressurreição, todo o trabalho que nós fizermos no reino de Deus não será em vão. Tudo vale a pena, porque Cristo ressuscitou. E aí, irmãos, no capítulo 16, você já viu, não deu tempo de entrar, mas são as considerações finais do apóstolo Paulo. Então, o que ele fala aqui no capítulo 16? Apenas um resumo para você, e quero ressaltar apenas um versículo do capítulo 16. Então, ele responde talvez a última pergunta que os coríntios tinham feito, que era a respeito de uma coleta em dinheiro, uma oferta, que o apóstolo Paulo tinha solicitado às igrejas, chamadas igrejas dos gentios, ou seja, a igreja daqueles que não eram de origem judaica. Aparentemente, o apóstolo Paulo recebeu uma missão lá em Jerusalém. É possível que esta missão tenha sido dada a ele pelo apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, que havia se tornado líder da igreja de Jerusalém, não o Tiago apóstolo, mas aquele Tiago meio-irmão de Jesus, que escreveu inclusive a carta de Tiago. Eles incumbiram o apóstolo Paulo, porque quando eles enviam, eles falam para ele, lembre-se dos pobres. E ele então circulou, foi visitando as igrejas, falando para as igrejas levantarem uma oferta, e essa oferta seria direcionada para a igreja de Jerusalém, porque os crentes da Judéia, onde ficava a igreja de Jerusalém, estavam passando necessidade, irmãos. Necessidades financeiras. Então as igrejas foram convocadas a levantar uma oferta para suprir aqueles irmãos lá. E aí a gente vê a sensibilidade da igreja, a forma como eles enxergavam e como Paulo queria construir, os apóstolos queriam construir essa unidade, essa sensibilidade entre as igrejas. E então os coríntios perguntaram para ele, possivelmente na carta, lembra que antes dele, essa carta é uma resposta a uma carta. Na carta eles perguntaram, Paulo, como que nós devemos fazer então a coleta? Como que nós devemos fazer a coleta? Por isso ele diz, então, quanto à coleta, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Veja, as outras igrejas estavam também fazendo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for aí. Então ele está dizendo, o que você vai fazer? No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é que dia, irmãos? Domingo. As igrejas estavam já com a prática de reunir-se aos domingos. Você separa a sua oferta, traz para a igreja vai juntando, para que quando eu chegar aí, já está tudo aí, e não tenho o que fazer quando eu estiver aí. E aí eu vou pegar essa oferta, vou escrever uma carta, e vou mandar isso para Jerusalém, e vou encaminhar isso com alguns irmãos, que vocês mesmos vão escolher. Ele diz para a igreja de Corinto, vocês vão escolher os irmãos que estarão incumbidos de levar essa oferta. E se for necessário, eu os acompanho, mas se não, eu os encaminho. É isso que ele diz aqui. A partir disso, irmãos, então, ele fala do plano dele de visitar a igreja de Corinto. Falei, eu gostaria de visitar vocês, é necessário que eu passe pela igreja da Macedônia, talvez eu passe o inverno, eu vou na Macedônia, em Éfeso, e aí ele diz assim, eu vou ficar em Éfeso até Pentecostes, e ele diz assim, irmãos, por que eu vou ficar em Éfeso? Porque uma porta grande se me abriu, e eu tenho muitos adversários. Irmãos, o que é porta aberta para nós? O crente vê com porta aberta? Facilidades. Está tudo dando certo, Deus está abrindo a porta. É o coração dele que quer, é ele que está fazendo. E aí Deus vai permitindo, provando ele, vai dando certo. Deus abriu a porta. Fica a diferença para o apóstolo Paulo? Porta aberta para o apóstolo Paulo era dificuldade. Não, nem sempre dificuldade, mas uma porta se me abriu. É uma oportunidade que Deus me deu aqui em Éfeso. E eu estou vendo que tem adversários. Então eu vou ficar em Éfeso. Os adversários não eram um sinal de que Deus não estava aprovando. Os adversários, na verdade, era uma aprovação para ele ser perseverante e aproveitar a oportunidade que Deus estava lhe dando. E então ele dá algumas recomendações a respeito dos líderes da igreja. Ele diz, se Timóteo for ter com vocês, recebam ele e o respeitem, porque ele trabalha na obra do Senhor. Que ninguém o despreze. Talvez pela juventude de Timóteo, a igreja não o via com respeito, e o apóstolo Paulo diz, respeitem Timóteo,
porque ele trabalha na obra do Senhor comigo. Então, se ele for ter aí, que ninguém despreze ele, e encaminhe ele para vir se encontrar comigo, porque eu estou esperando ele. Então, apoiem ele, se possivelmente apoiando em dinheiro, para que Timóteo viajasse e encontrasse com Paulo. E então o apóstolo Paulo dá, irmãos, é o que eu quero. Aí ele fala de Apolo também, ele diz Apolo, porque certamente a igreja de Corinto tinha pedido, Paulo, manda Apolo de volta para nós. Ele fala, falei para Apolo ir, mas ele não quis ir. Mas quando ele tiver a oportunidade, se o Senhor preparar, ele vai, tá bom? Ele não está com raiva de vocês, não. Ele vai, ele só não quis ir agora, mas ele vai depois, ele fala. E então, irmãos, ele dá um mandamento aqui no versículo 13 para os homens da igreja. Ele volta-se para os homens da igreja de Corinto. É um mandamento masculino aqui. Ele diz no versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Irmãos, ele está dizendo para os homens da igreja, sejam vigilantes. É para vigiar o quê? O que eles tinham que vigiar? Ladrão na igreja, que vem roubar os cabos de energia? Fazer plantão para ninguém roubar os cabos de energia da igreja? O que os homens têm que vigiar quando a Bíblia fala vigiai? É cuidado com as estratégias de Satanás, cuidado com os falsos ensinos, cuidem da doutrina da igreja, é uma responsabilidade dos homens da igreja. Aos homens. Então ele diz, vigiai, permaneçam firmes na fé. O que é permanecer firmes na fé? Defendendo a fé dos apóstolos, a doutrina bíblica. Então ele diz, portai-vos varonilmente. Esse é um verbo que não encontra similar na língua portuguesa, por isso foi traduzido com um verbo auxiliar. Portar-se varonilmente, mas no grego, irmãos, é uma palavra que significa, um verbo que significa agir como um homem, ser corajoso como um homem, ser forte como um homem, ter a postura de um homem. Se nós fôssemos traduzir, nós temos que inventar um verbo em português. E ele seria algo parecido como homenzar. Por isso que foi traduzido como portar-se varonilmente. Paulo não tinha em mente as mulheres, senão ele não usaria essa palavra. Esse verbo, ele tem em mente aqui os homens. Então ele diz, portem-se varonilmente, ou se nós fôssemos inventar o verbo, homenzem. Homenzem. Hajam como homens, e como agir como homens, sejam corajosos para enfrentar as doutrinas erradas, o erro do mundo, as mentiras do mundo. Sejam homens, sejam corajosos, valentes, é isso que ele está dizendo, valentes. Tenham essa postura, coríntios. É um mandamento para os homens da igreja. Porque eles é que tinham a responsabilidade de proteger tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha compartilhado ao longo de toda a carta. Agora, por que ele coloca isso aqui? Porque justamente ele está falando de liderança da igreja. Falou de Timóteo, falou de Apolo, agora ele fala com os homens da igreja, e depois ele fala com os da casa de Estéfanas, ele fala de Estéfanas, fala de Fortunato e fala de Acaico, dizendo também, recebam homens como esse, respeitem homens como esse, porque eles trabalham no reino do Senhor. E ele diz, porque quando eles vieram a mim, eles me supriram o que da vossa parte vos faltava e trouxe refrigério para mim e refrigério para vocês, é o que ele diz aqui. E então ele dá as saudações finais da sua carta, irmãos. Ele envia a saudação das igrejas, envia a saudação de Áquila e Priscila. E por que isso? Ele dizendo, porque as igrejas estão unidas no mesmo propósito, saudando umas às outras, caminhando no mesmo propósito. Paulo queria que a igreja ficasse unida em Cristo Jesus. E aí no final ele diz, a minha saudação é de próprio punho. Opa! Quem que escreveu a carta inteira então, irmãos? Se no final ele fala assim, a saudação eu vou escrever com o meu próprio punho. O apóstolo Paulo tinha esse costume. As suas cartas nem sempre eram escritas por ele mesmo. Ele tinha um amanuense, ou um escrivão, e ele ditava e o escrivão escrevia. Aí às vezes no final ele falava, aqui eu quero escrever de próprio punho. E aí ele diz assim, agora eu mesmo vou escrever com a minha própria mão. E o que ele escreve? Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Sabe o que é isso? Amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. E aí ele diz, Maranata, vem Senhor Jesus. É isso que significa. E aí, irmãos, ele termina com a graça e o amor. Uma carta dura, né?
Estudamos ela ao longo desses meses aqui, uma carta dura, onde o apóstolo Paulo usou palavras duras, mas tudo era resultado do amor que ele tinha por eles. Então a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos em Cristo Jesus. Tudo que eu escrevi, Coríntios, é porque amei vocês. Tudo que eu escrevi é porque eu tenho amor por vocês. Fui duro, escrevi palavras duras, mas tudo isso é pelo amor que eu tenho para que vocês cresçam espiritualmente, né? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Espero que ela tenha abençoado você, como ela me abençoou ao longo desse tempo de estudar e refletir. E somos gratos ao Senhor por ter essas oportunidades, né, de estudar a sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Te agradecer, Senhor, por estes meses que nós passamos estudando essa primeira carta aos Coríntios. Agradecer a ti, Senhor, por aquela igreja. Agradecer a ti, Senhor, pelo apóstolo Paulo que cuidou daquela igreja. E o que nós colhemos disso, ó Pai, é esta carta, que o Senhor preservou, que o Senhor, ó Pai, fez com que chegasse até nós. E, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, nos ajudando a entender, compreender a Tua palavra, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, da nossa carne. Ó Pai, a graça do Senhor, ó Pai, age e nós podemos compreender e aplicar a Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós agimos, Senhor, de forma diferente àquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, tenha compaixão de nós, ó Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, que falhamos, ó Pai. E queremos, ó Pai, que o efeito transformador da Tua palavra aconteça entre nós, como certamente aconteceu na vida daquela igreja, Senhor, na igreja de Corinto. Então pedimos ao Senhor, ó Pai, que a Tua palavra tenha este efeito em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos assim, ó querido Deus, no nome santo de Jesus. Ó Pai, amém. E que o Senhor, Pai, abençoe, Senhor, a sequência das aulas aqui na igreja neste segundo semestre, ó Pai, os professores, ó Pai, pastor Elias, pastor Rubens, Senhor, pastor Fabrício, ó Pai, os professores, ó Pai, pela sua dedicação, Senhor, que a Tua palavra sempre seja usada pelo Senhor para nos moldar, para que a imagem do Teu Filho Jesus Cristo se firme em nós. Nós oramos assim, Senhor. Amém, Senhor. Amém.